Olá! Vamos falar de um julgado que está no informativo 1158 do STF, que trata sobre direito constitucional. Mais especificamente aqui falamos sobre devido processo legislativo. E é uma questão bem famosa. Falamos da reforma administrativa, emenda constitucional 19 de 1998 e a revogação da obrigatoriedade de instituição de regime jurídico único para o funcionalismo público. Então, vamos lá. O que consta no resumo? O resumo diz para nós o seguinte: olha, é constitucional, tá tudo certo, com a revogação pela emenda constitucional 19 de 98, a revogação da redação original do artigo 39 da Constituição Federal, que previa no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a instituição de regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Isso porque não houve violação do devido processo legal legislativo. E aí ele explica aqui no corpo do julgado, do informativo, no caso, né, o que aconteceu. No caso concreto, né? Então, na espécie, durante a tramitação da proposta de emenda constitucional que implementou de fato a reforma administrativa, então a PEC era 173 de 95. Essa PEC virou a emenda constitucional 19 de 98. Então, durante a tramitação dessa PEC que implementou a reforma administrativa, o caput do artigo 39 da Constituição Federal foi objeto do chamado destaque de votação em separado, é o DVS. Expediente esse que demanda nova votação do texto realçado após a deliberação do texto principal. Porém, no caso concreto, o DVS não alcançou o quórum constitucional de votos lá na Câmara dos Deputados. E aí tivemos um problema. Só que esse problema acabou sendo sanado. E ele explica como. Ele fala assim: olha, ocorre que a comissão especial responsável pela discussão da mencionada PEC aprovou um substitutivo que havia modificado o caput do artigo 39. Portanto, o DVS incidiu sobre o caput do artigo 39 que constava do artigo 5º do substitutivo e não sobre a redação original do referido dispositivo constitucional. Com a rejeição do texto destacado, houve o traslado do texto remanescente, que estava lá no parágrafo 2º do artigo 39, para o caput do artigo 39. Nesse contexto, houve apenas um deslocamento do dispositivo, o qual foi aprovado também em segundo turno na Câmara dos Deputados, embora em ordem diferente da redação em primeiro turno. E aí, nos termos do regimento interno da Câmara dos Deputados, é competência privativa da comissão especial a redação do vencido de PEC, que é o novo texto de uma proposição aprovada no primeiro turno com emendas que alteram o conteúdo original. Ademais, o plenário da Câmara, instância decisória acerca da adequação da redação do vencido, aprovou o texto final da PEC. E aí, diante desse cenário, o Supremo enxergou o seguinte: olha, isso aqui é uma questão interna corporis. Não há uma violação direta a nenhum dispositivo constitucional que trata das regras sobre o devido processo legislativo, lá nos artigos 59 seguintes. E aí o Supremo diz o seguinte: conforme jurisprudência desta Corte, não é passível de conhecimento a pretensão que busca revisar a aplicação de normas afetas a procedimentos das casas do Congresso Nacional, em especial quando a causa de pedir articula com suposta incorreção dos critérios interpretativos adotados. Com base nesse e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação e, diante do lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar nestes autos, né, que essa discussão ficou parada durante muito tempo, atribuiu eficácia ex nunc à presente decisão, esclarecendo ainda ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores como medida de evitar tumultos administrativos e previdenciários.
e assim ficou decidido sobre o caput do artigo 39. Ok? Espero que a leitura do julgado tenha facilitado de alguma forma o estudo de vocês. Os vejo em um próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.